como é que é o teu processo criativo, né? Quais são as tuas referências, o que tu consome, o que é que tu lê, para, por exemplo, propor isso de, pô, eu quero que o Futuri seja tenha conteúdos táticos diários. O que é que você busca como referência? O que é que você, assim, no teu eu imaginário, quando tu deita na cama, assim, cara, eu quero isso, mas como é que eu posso fazer? Como é que você busca compilar tuas ideias e colocar num papel para que isso se torne realidade? Pergunta Hoje eu complexa, hein? não, assim, eu tenho bem claro para mim assim as minhas referências hoje, sempre tive, na verdade. Quando eu comecei o Futre, a minha referência, quando eu comecei no Futre, a minha referência sempre foi o Ecos del Balón, que para mim é um dos principais portais. É uma pena que ter acabado, que é o portal em espanhol. E na verdade acabou basicamente porque todas as pessoas foram. Uma hoje é head scout da Real Sociedade, que é o Abel Rojas, para mim é uma baita referência. O Miguel Quintana, que eu acho que é o, entre aspas, mais me assemelha ao que eu faço hoje. Ele virou comentarista e comunicador da Rádio Marca, maior rádio da Espanha, e tem um programa diário lá de debate, de análise. E, enfim, tem outros que foram trabalhar como scouting, tem outros que foram trabalhar como analista, e eram 4 pessoas só. Mas era o futebol, era a parte tática? Era, mas também trazia um ar de análise bem mais leve para as pessoas, mas ainda era uma análise tática. Eu gostava muito, ainda gosto, ainda mais volta e meio revisito os vídeos do Ecos del Balão. E para mim, hoje, referência em termos de análise diária, análise tática, também não está aqui no Brasil, que é o Tifo Futebol, que hoje foi comprado recentemente pela The Athletic. A Tifo Futebol hoje tem 300 braços, né? Eles têm podcast, eles têm vídeos diários, eles têm vídeos de ilustrações também, com ilustrações, os vídeos dele, de histórias, e hoje eles são referência máxima também no tema. E eu me baseio muito, não por eles, mas na forma de pensar e me comunicar. Eu penso muito neles como as minhas referências. Óbvio que eu tenho referências individuais aqui, sei lá, Rafa Oliveira, Renato Rodrigues, mas em termos de produto, canal, até porque eles trabalham em canais, então eles são a pessoa, né, a persona, e eu estou falando de canais, em processo de crescimento, aí eu falo dos dois. Eu vejo muito dessa forma, eu tenho bem claro para mim. E que por isso que esse ano eu decidi, eu falei assim, não, a gente tem que abrir um clube de membros para a gente crescer aqui dentro, criar uma comunidade cada vez maior e assim a gente conseguir expandir ainda mais, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente começar a lançar vídeo diário, se a minha meta, se meu sonho era chegar em 100 mil, hoje eu tenho certeza que a gente pode chegar em 200 até janeiro, ou até abril do ano que vem. Eu tenho certeza que isso é possível, mas claro que tudo tem a partir de um método, de uma jornada que a gente pensa. Se eu fosse fazer um canal do zero hoje ia ser diferente, se fosse eu fazer, né, sem ter o Futre por trás, mas como essa base, se fosse só eu, Gabriel, seria uma forma um pouco diferente, mas tendo o Futre surgindo já com base, porque eu pego o canal do Futre com 6 mil inscritos, a gente tinha uma live semanal, então a gente tinha uma base ali mais ou menos, mas depois a gente foi crescendo, já, lá se vão 120 mil a mais, que foi naquele período há 2 anos, um pouquinho mais, 2 anos e meio, né? Então, hoje, na verdade, eu tenho esses dois como referência e acabo tendo claro que esse é o processo. E aumentando a produção de conteúdo por aqui, para depois, quando se tornar ainda mais referência, que o Futuri já é uma referência, para depois eu poder fazer, inclusive, conteúdos especiais, fazer conteúdos de análise históricas, de times históricos, para aí ser vídeos, por exemplo, que vão ficar para o resto da vida, meio que eternizar, do que vídeos que hoje a gente faz vídeos pensando mais quase que no diário, né? E esse não é o meu foco para daqui 3, 4 anos. Daqui 3, 4 anos, talvez o meu foco seja vídeos mais atemporais, né? Não precisa fazer vídeo todo dia, mas isso é um processo que a gente vai ver como é que as próprias redes sociais vão lidar com a produção de conteúdo daqui a um tempo, como é que vai estar o YouTube daqui a um tempo, como é que vai estar o Twitter daqui a um tempo, porque eu já tenho lido que a ideia é também se tornar o grande concorrente do YouTube também com vídeos, né? Então, no final das contas, tem coisas que eu não posso pensar a médio prazo, porque como as tecnologias estão evoluindo para caramba, eu acho muito difícil eu já pensar também a médio prazo. Gabriel, eu gostei que quando tu citou tuas principais referências, tu citou só referências de fora, no caso de produção de conteúdo. E é engraçado porque, no meu caso também, porque quando se começou há alguns anos, né, a gente não tinha essas referências aqui no Brasil. A gente tinha realmente do lado de fora, tu citou duas, né, o Tifo e a galera do Ecos do Balão, que eu também sou muito fã.
E eu era muito fã também do Marcador.int, que também é um portal espanhol muito Sim, bom. muito bom. Muito bom. E hoje, avaliando um pouco, eu queria que tu comentasse, porque, como tu começou a dizer, talvez a referência no Brasil que está se tornando, entre aspas, o Elcos do Balão daqui, o Marcador Inti daqui, o Tifo daqui, é o Futuri. O Futuri está caminhando para isso. A gente está falando de um portal independente que, por exemplo, apareceu na Rede Globo, na época da Copa, um portal que tem aparecido em vários locais. Apareceu no Casimiro, a gente tem que falar isso também, que é um canhão Sim, hoje nas sim, redes, sim, sim, na sim. internet. Então, como tu vê isso e como tu lida com esse crescimento que o portal está tendo, né? Que é o que a empresa está tendo? Eu acho que é aquele negócio de finge agir com naturalidade, eu ajo com naturalidade. Eu realmente acho com naturalidade, porque eu sou uma pessoa meio realmente pés no chão, assim, mas eu sempre fui focado nessas metas. Quando chegou janeiro e a gente tinha. Cara, eu acho que a gente virou o ano aqui no canal com 70 mil inscritos, talvez. Eu botei na minha cabeça, não, eu vou. A partir de. Eu tenho como meta em junho ter 100 mil inscritos. Então, cara, eu botei minha cabeça aí, eu pensei nisso aí, eu quero dar o período certo. Quando fechou, já, 1º de janeiro, a gente tinha 82 mil inscritos. 1º de janeiro. A gente chegou nos 100 mil no dia. Deixa eu pegar aqui. 22 de abril. Foram aí 4 meses nesse período. Eu sempre botei na minha cabeça metas assim, eu quero que o Futre daqui a um tempo esteja assim. Quero que o Futre esteja, sabe, na parte de conteúdo, né? Que é a parte que eu que lido, que é eu que tomo as decisões, que é eu que organizo. Então, assim, eu lido com esse crescimento de uma maneira natural, ao mesmo tempo que eu vejo que muita gente para no meio do caminho da questão de ficar lendo os comentários, que os caras ficam dando hate. Cara, as coisas que eu mais gosto é ficar lendo e dando hate, rindo. Mas eu sei que não é para todo mundo isso. Então, às vezes eu aconselho, cara, não olhe os comentários, porque vai só te incomodar. Eu dou risada porque eu sou assim, eu, Gabriel. Não posso aconselhar as outras pessoas a serem assim como eu sou, porque, cara, eu olho, eu dou risada, eu fico rindo ali, eu falo assim, cara, o cara perdeu tempo, viu o vídeo e ainda comentou isso, parabéns, obrigado. Me deu um view, se ele der o dislike, ele tá dando engajamento igual para o YouTube não tem a métrica de like ou dislike, cara, tudo bem, cada um tem a sua forma de ver futebol e tá tudo certo. Já recebeu um monte de comentário do vídeo do Lucha agora, depois da eliminação, e tipo, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, eu me Sempre bom, divirto né? com isso. Pô, então assim, eu tô super tranquilo. Acho que ver o que eu acho que eu acho com naturalidade porque eu tenho muita convicção no que eu tô fazendo, na verdade. Eu sou um cara convicto no que eu tô fazendo e ao mesmo tempo eu sempre me desafio, né? Eu sempre me cobro mudança. Mais recente a gente mudou as capas, eu mudei a abertura dos vídeos, eu botei trilha, eu tô querendo implementar coisas que eu começo a ver em outros canais também de tática e é legal, assim, eu sei que não dá para chegar no nível tifo, talvez, porque a língua inglesa é uma língua mundial. Então, assim, o Tifo Futebol, que tem, acho que o canal principal deles tem coisa de 3, 4 milhões de inscritos. Cara, eles têm 3, 4 milhões de inscritos, porque, cara, a língua inglesa é falado por praticamente toda a população mundial. Ou boa parte dela, não vou exagerar tanto assim, mas, cara, boa parte da população mundial. O português, se na América do Sul só tem a gente, inclusive, na América do Sul é o Brasil, a gente sabe que o nosso crescimento é limitado primeiro por esse ponto. Não dá para ser, sei lá, um The Athletic, se a gente pensar em matéria de site, porque o The Athletic também é inglês. O americano tem mais a cultura de pagar para conteúdos no sentido de texto, né? Assim, hoje em dia é muito difícil pagar esse paywall. Paywall é muito difícil. Então, assim, no final dos contos, eu vejo esse crescimento com naturalidade, porque eu sou convicto no que eu faço, eu tenho convicção, eu tô sempre estudando sobre, então, assim, quando eu ponho em prática alguma coisa, às vezes eu até fico enchendo o saco do Borim, que é o nosso designer, que faz as artes todas, eu fico falando assim, será que vai dar certo? Mas, cara, depois que eu tenho a convicção que vai dar certo, antes de eu lançar, eu fico mostrando assim, olha só como deu, olha como funcionou, olha isso aqui. E eu começo até a encher o saco, eu acho, porque eu mando tanta foto, eu mostro que, olha só como agora tá retendo mais o público aqui, porque eu abri com trilha, botei imagem, e olha como tá funcionando, isso aqui ajuda, e não sei mais o que, quando eu vejo, tá. E aí funciona.
Então, por isso que eu acho que eu acabo agindo com naturalidade. Talvez se eu não entendesse por que o Futuri cresceu, no caso do YouTube, como era o início, cara, eu martelava muito na minha cabeça, falando assim, não, eu tenho que fazer vídeo todo dia, eu tenho que postar umas 4, 5 vezes por dia, tem que ser, senão a gente não vai crescer. Se eu fosse esse cara hoje com 126 mil inscritos, eu não teria entendido por que a gente chegou a 126 mil inscritos, e aí talvez eu estivesse bem deslumbrado. Hoje eu sei, e eu sei que a gente tem um alcance, cara, no mínimo umas 3, 4 vezes maior do que esses 126 mil. Eu sei que a gente pode chegar até mais, então por isso que eu acabo sendo meio pé no chão, porque eu entendo que dá para chegar. E eu já entendi, apesar de essa parte, algumas coisas mudarem rapidamente, né, do que o YouTube se importa, aí sim é uma questão de algoritmo. O YouTube se importa mais com a taxa de retenção no início dos vídeos, o YouTube se importa mais com likes, o YouTube se importa mais com comentários. Isso muda, eu estou sempre me atualizando nesse ponto, é que eu sei que eu estou sempre preocupado com isso. Eu não vou fazer o primeiro vídeo do Futre que eu fiz para esse agora, esse aqui dá uns 100 mil vezes melhor. Primeiro porque eu evolui como pessoa, evolui em comunicação, conhecimento, forma de abordar para as pessoas. Então, acho que isso ajudou muito. Então, por isso que hoje eu acho que eu sou muito pé no chão quanto a esse crescimento, porque eu sei que a gente tem muita gente para alcançar. Se a gente tem um vídeo que alcançou 500 mil de pessoas, que foi o caso do Paulo Souza no Flamengo, por que outras análises, sei lá, do Corinthians, do Botafogo, não podem atingir de outros times? Claro que tem a questão da torcida, ok, mas pode atingir. Eu acho que tem muita gente que quer saber de tática, só talvez ainda não tenha encontrado o canal certo para ver isso. Ô, Gabriel, a gente já está se encaminhando para o final, 1h25, né? Um baita papo sobre produção de conteúdo. E tu comentou, né, em uma das tuas falas que se tu fosse começar um canal do zero, tu talvez não faria muito do que tu já fez, né? E eu acho que uma baita reflexão para quem está querendo iniciar no canal, querendo iniciar na produção de conteúdo, a tua explicação, a tua reflexão. O que é que você faria ao criar um novo canal com tema tático, né? Qual seria o seu passo a passo? Então, Gabriel, querendo ou não, também tenho um público aqui no Rio Grande do Sul. Talvez eu começasse falando de dupla Grenal, mas se eu quisesse me transformar, digamos assim, num cara que analisa futebol, a parte tática de todo o Brasil, como é o Futuri, talvez num primeiro momento eu focasse em fazer um vídeo por semana muito bem produzido sobre tática. E ia começando realmente um passo a passo mais lento e gradual, porque, cara, mão de obra difícil, né? Eu não ia, por exemplo, se fosse eu teria que estar fazendo algum outro trabalho para conseguir ter o canal. O canal não ia me dar dinheiro da noite pro dia, né? Tem várias coisas para monetizar, e depois que você monetiza, ainda mais um trabalho para conseguir ter um valor recorrente ali no YouTube. Então, acho que como qualquer outro canal, de qualquer outro nicho, no final das contas, qualidade importa muito mais do que a quantidade. Então, eu ia priorizar muito fazer, talvez no primeiro momento eu fizesse realmente uma análise semanal, um vídeo semanal sobre temas mais quentes do futebol nacional e assim fosse atraindo o público. É claro que aí tem toda a parte de estudo do SEO, de engajamento, de capa, de como fazer uma melhor capa para as pessoas clicarem e tudo mais. Mas eu acho que, como qualquer coisa, eu só diminuí de 5 para 3 vídeos por semana e em alguns momentos pensava em fazer só 2 por semana, porque eu sempre quis priorizar a qualidade, ter mais tempo para ver jogo, ter mais tempo para analisar um jogador, ter mais tempo para trazer um conteúdo cada vez melhor, porque quanto mais se eu fizer um vídeo que é melhor em qualidade que 90% dos outros do mesmo tema, eu vou crescer naturalmente. Eu não vou precisar lançar 5 vídeos na semana, 3 vídeos na semana, 3 vídeos e fazer mais algumas coisas, entende? Então, assim, eu sempre vou focar na qualidade. Hoje eu consigo porque é o meu trabalho. Tenho o meu dia a dia feito para isso, então eu consigo fazer. Meu olho já está mais treinado para análise, então, assim, se eu fosse criar um canal, acho que realmente o foco ia ser total em temas de análise tática, mas temas que estivessem em voga naquela semana. Claro que se estiver pensando num nicho específico, aí seria daquele nicho específico, mas no fim, a gente vai voltar para aquilo que a gente estava falando de algoritmo, de público, de audiência. No fim, o YouTube é audiência. E se tu montar um vídeo bem produzido, de qualidade mesmo, montar uma capa boa,
uma introdução legal, que vai manter as pessoas, tem uma dinâmica legal no vídeo, cara, independente do nicho, eu acho que vai funcionar. E no futebol não seria diferente, ainda mais uma parte tática, que são poucos canais hoje que fazem vídeos de análise tática. Então, no final dos contos, não é quantos vídeos você produz. Hoje a gente faz vários porque o foco é de fato isso. Talvez daqui a um tempo não seja, como eu disse. Talvez daqui a um ano e pouco, talvez o foco do Futuri seja outro. Seja como, acho que é MetaFootball, que tem aqui um canal bem legal também, que ele posta vídeos esporádicos, não posta toda hora, mas posta de temas pertinentes, né? De análise, mas pertinentes. Então, por isso que eu digo, talvez o grande foco no final dos contos seja parte de qualidade, não quantidade, e focar na produção, ser bem feito, ser bem editado, roteirizado, você consegue ter e criar um público a partir disso.